Olá, gente, tudo bem? Como é que estamos? Aquela velha pergunta de sempre, que eu sempre faço nas aulas aqui. Estão bem? Estão se cuidando? E a família, tá? Tem que lembrar que nós estamos ainda numa pandemia e não tá brincadeira, tá certo? Espero que a vacina chegue aí para os pais de vocês, mais cedo ou mais tarde. Nós já começamos a vacinar pessoas aí na faixa dos 50, então provavelmente mais logo chega até vocês, tudo bem? Deixa eu perguntar para vocês. Nós estamos numa aula do 5º ano de Geografia. Comigo aqui, lindão, o professor JJ. Agora me diga uma coisa. Vocês já tentaram fazer uma experiência que eu vou dizer agora? Por exemplo, sair da porta da sua casa. Você está na porta da sua casa. Aí você venda os olhos, aí fica na porta da sua casa, tá? Você não está enxergando nada. De repente você tenta chegar à cozinha da sua casa. Será que você conseguiria fazer isso? Sem orientação de ninguém? Pois é isso que a gente vai discutir hoje também, ok? Vamos lá. Nossa habilidade de hoje, reconhecer o sistema de orientação por meio dos pontos colaterais, no caso lá noroeste, nordeste, sudoeste e sudeste, como referência universal de localização imprescindível para o conhecimento do espaço geográfico. Então, quando eu perguntei para vocês se vocês tinham condições, com os olhos vendados, sair da porta da sua casa para ir para a cozinha, é exatamente isso. É uma forma de você se deslocar de um local para outro sem orientação. Mas você já pensou isso, alguém falando para você, dizendo, olha, você vai para a direita, você vai para a esquerda, você vai reto, tá? Então, segura aí que a gente vai falar sobre isso. Então, será que você conseguiria sair da porta da sua casa e ir para a cozinha com os olhos vendados? Foi aquilo que eu perguntei no início. Isso é para refletir. Qual estratégia você usaria? Eu estou aqui de olhos vendados, não estou enxergando nada, e de repente estou na porta da minha casa e quero chegar à cozinha. Ora, é a sua casa, você deve conhecê-la bem. Você deve saber quais os locais, onde está a mesa, onde está a televisão, onde está um sofá, onde está a cadeira, e aí? Né? Mas não é tão fácil assim. Como você faria para sair da porta da sua casa e chegar à cozinha? E se alguém conduzisse você indicando as direções, você acredita que seria mais fácil chegar à cozinha? Você está aqui de olhos vendados. E de repente, alguém vai conduzindo. Vá para a direita, você vai para a direita. Vai para a esquerda, vai reto. Mas você não sabe se você está indo reto, realmente no caminho, né? Para chegar até a cozinha. Então, tudo isso, gente, a gente vai ver hoje na nossa aula. Olha para essa tirinha aqui da Mafalda. Ela diz o seguinte. Para onde vocês acham que a humanidade está indo? Isso aqui é um diálogo, né, entre os coleguinhas. Ela, Mafalda, com seus coleguinhas. Aí um diz assim, para frente, é claro. Aí ela fica, ó, porque os dois respondem ao mesmo tempo. Aí, a frente é para lá. Aí um aponta para determinadas direções. Um aponta para um lado, outro aponta para o outro. Não, lá não é frente. A tua frente não é a minha frente. Mas é a minha frente. Não. Estou começando a entender porque é tão difícil a humanidade ir para a frente. Tá vendo? Claro que é uma piada, é uma tirinha que reflete uma piada, mas aqui tem a dúvida. O que é a frente? A minha frente é a sua frente? A minha direita é a sua direita? Por exemplo, eu estou aqui agora na tela de uma TV. Provavelmente a minha direita não seja a direita de vocês, porque é como se eu estivesse no espelho. Quando eu estou na frente de um espelho, a minha direita aparece lá como se fosse a minha esquerda. É como se eu fizesse isso aqui, ó. Tá vendo? Estou de costas. A minha direita passou a ser essa. Se eu virar, a minha direita passou a ser essa. Então isso, gente, chama-se orientação. Como é que eu posso me orientar? Quais são os elementos que me fornecem, que me ajudam a me orientar? É uma casa? É uma rua? É uma árvore? É uma placa? Isso tudo são pontos de orientação, tá? Mas o que a gente vai falar hoje é exatamente para a gente poder saber para qual direção. É norte? É sul? É leste? Oeste? E aí entre um e outro tem os chamados pontos colaterais. Então olha para cá. Isso aqui é o desenho de um mapa feito por um dos alunos do ensino fundamental. Ah, professor, foi eu? Não, tá? Não foi nenhum de vocês, até porque esse mapa não é daqui. Então aqui você tem
árvores, praça, escola, rua, avenida. Isso aqui é um mapa real, gente, feito por um aluno do ensino fundamental. Ele usou algum ponto de referência, ou seja, a pessoa que criou o mapa, o aluno que criou o mapa, usou algum ponto de referência? Usou, não usou? Ele usou árvores, a praça, a escola, a rua, a avenida. Quando foi pedido para o aluno fazer um mapa da sua casa para a escola, ele já tinha noção de qual direção a escola estava localizada? É claro que sim. Se você está aí e você vai todos os dias para a sua escola, imagino que a pé, que fica próximo da sua casa, você já conhece o caminho. Então você já sabe que tem que entrar naquela rua, você já sabe que tem que entrar naquela direção. Por quê? Porque você tem noção de orientação. No caso aqui, ele fez de acordo com se ele estivesse indo da casa dele para a escola. Ele, né, colocou árvores, ele colocou a praça, está lá a escola, está aqui a avenida que ele vai ter que atravessar e etc. Então isso chama ponto de orientação. Só que os meios de orientação dos antigos, antigamente, eram mais rústicos, não eram atual, como agora, como a gente já tem GPS, a gente já tem os aplicativos, ok? Mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Vamos lá. O que você está vendo aqui é uma bússola bem antiga. A bússola, gente, é um instrumento de orientação, que aponta a sua, né, o seu ponteiro sempre está apontando para o norte. Então, se você está aqui com a bússola, você vira para cá, ela vai mexer. Se você vira para cá, ela vai apontar para o norte. Digamos que lá seja o norte. Se você vira para cá, vai apontar para o leste. Se você vira para o outro lado, vai apontar para o sul, tá? Então, o ponteiro dela vai sempre mexendo na medida que você vai se deslocando. Isso é que a gente chama de bússola. Os seres humanos pré-históricos costumavam fazer marcações em superfície de pedras e paredes. Lembra a história do João e Maria? Não é o filme, não, é a história mesmo. O João e Maria. O que foi que o João fez para poder não se perder na floresta? Ele pegou migalhas de pão e saiu, né? Distribuindo, fazendo o percurso de onde ele estava indo. Então, ele ia daqui e ia distribuindo as migalhas de pão. Só que vêm os pássaros e comerem, eles acabaram se perdendo. Então, essa forma que ele usou é uma forma de orientação. Por quê? Porque se as migalhas tivessem permanecido, se os passarinhos não tivessem comido, ele saberia voltar. Ok? É a mesma coisa que você tiver ido para um lugar e você leva um luveiro de linha. Aí você amarra aqui e vai indo. Então, para você voltar, é só seguir a linha do novelo. Ok? Isso é ainda hoje usado entre nós. Assim conseguiu identificar locais e saber se já havia passado por ali antes. Outro jeito de se achar naquela época era usar pontos de referência como uma grande árvore, né? Fazemos isso até hoje, mas com prédios e pontes, por exemplo. Por exemplo, quando alguém quer saber algum local, e você vai ensinar, você diz, olha, você vai aqui direto, quando você chegar lá na esquina tem uma árvore, um pé de manga. Você vira à direita, aí você vai encontrar outra árvore, um pé de caju, você vira à esquerda. Então você está usando o pé de manga e o pé de caju como referência de orientação. Ok? Se já tiverem cortado lá o pé de manga ou o pé de caju, aí lasca, né? Porque aí você não sabe. E aí o cara que chega lá diz assim, meu Deus, mas disse que era um pé de manga, e agora? Não tem mais, o que eu vou fazer? Aí ele vai perguntar novamente, alguém vai passar o endereço novamente para ele de uma forma diferente. Os mapas também são instrumentos de orientação. Aqui nós temos alguns, um mapa bem mais atual, né, um mapa feito, e aqui você tem um mapa, tipo um mapa cartográfico. Os mapas são representações da realidade, eles ilustram de forma reduzida uma determinada área da Terra ou do espaço geográfico. Mais do que simplesmente um desenho ou uma imagem, os mapas são uma forma de comunicação. Uma maneira que as pessoas têm de expressarem e compartilhar informações. Então imagina o Brasilzão. Você tem o Brasil. Não tem, gente, como eu imaginar o Brasil, né, assim mentalmente. Então, existem os mapas. Os mapas representam o Brasil, só que de uma forma pequena. Ok? Aí tem vários tipos de mapas. Mapa rodoviário, mapa político, mapa geográfico, mapa das regiões, etc. A bússola. Ela é um dos vários instrumentos que foram criados pelo homem ao longo da história para auxiliar no processo de localização e orientação cartográfica, que é o nosso tema de hoje, cartografia, tá?
Então, já falei sobre isso. Você tem ali a bússola antiga e uma bússola mais moderna que parece um relógio, né? Mas não é, tá ok? Bom, gente, além dos mapas, além dos pontos de referência, como as árvores, uma pedra, além da bússola, os homens antigos, e até hoje, costumavam se orientar pelos astros. Eu lembro que no interior, o meu tio ainda faz isso. Ele olha para o céu e diz assim, olha, o norte é para lá, o sul é para cá, o leste é para ali. Então você está morando nessa região, você mora para cá. Certo? Porque eles aprenderam a fazer isso. Civilizações da antiguidade usavam a observação dos astros como forma de orientação. Sabendo que o Sol nasce sempre do mesmo lado, ou seja, no leste, esses povos conseguiam identificar posições geográficas e decidir qual era a melhor direção a seguir. Atualmente, em embarcações pequenas, que não têm equipamento de orientação, ainda usam os astros para se orientar. Imagina você estar dentro de um barco, naquele grande oceano em que você não tem direção. Se você tiver uma bússola, você sabe para onde você vai, tá? Porque a bússola está sempre apontando para o norte. Mas os barqueiros também se orientam pelos astros, certo? Antigamente era feito assim. Quem já ouviu falar da história de Simbá, o marinheiro sabe do que eu estou falando, tá bom? Bom, e aqui nós temos algo bem atual, bem moderno, chamado GPS, que é Sistema de Posicionamento Global. Isso é a definição dessa sigla. Sistema de Posicionamento Global. Pareceu, mas está ao contrário. É porque é uma sigla em inglês, gente. E em inglês geralmente tem essas coisas, né? Muitas deles são ao contrário. É um aparelho pequeno que, graças ao apoio de mais de 20 satélites e das coordenadas geográficas, é capaz de indicar localizar qualquer ponto da superfície terrestre. Por exemplo, o Google Maps é uma espécie de GPS. O Waze é uma espécie de GPS. Os aplicativos hoje, os aplicativos que a gente pega aí para se deslocar de um local para outro, eles usam o GPS, ok? Então você coloca lá, tá lá, coloca o destino. Aí ele já aponta a melhor forma de você chegar, a melhor rua, se tem trânsito. Tem aplicativos que ele diz até se tem um buraco ali na frente, se tem um semáforo na frente. Então isso é modernidade. Então hoje a gente tem isso aqui. Ah, professor, então, para que usar os mapas? Para que usar a bússola? Gente, são instrumentos de orientação. A gente precisa ver isso, tá? E se na falha do GPS, como é que faz? Você tem que usar algum instrumento de orientação. Se você sair daqui para ir para Campo Maior, você tem que saber aonde você vai. Uma pessoa que nunca foi para Campo Maior, como é que ele vai chegar lá? Ele vai usar o GPS, ou ele vai usar o mapa, tá? Ou então até a bússola, se ele souber usá-la. Bom, aí nós entramos naquilo que a gente chama instrumentos de orientação, e aqui nós temos a Rosa dos Ventos. Olha, provavelmente muitos de vocês já devem ter olhado para um mapa, e logo no cantinho aqui, do lado direito ou do lado esquerdo, geralmente do lado aqui, né, do lado direito, do lado esquerdo de vocês, sempre tem a Rosa dos Ventos, tá? A Rosa dos Ventos é isso aqui, ó. Ela é um dos vários instrumentos que foram criados pelo homem ao longo da história para auxiliar no processo de localização e orientação cartográfica. Então, olha para cá, você tem a Rosa dos Ventos aqui. Aqui você tem o norte, o sul, o leste e o oeste. E entre um e outro, isso aqui a gente chama de pontos cardeais, entre um e outro você tem os pontos colaterais. Ah, professor, é um efeito colateral? Não, chama-se só pontos colaterais. Entre o norte e o leste é nordeste, entre o leste e o sul é sudeste, entre o sul e o oeste é sudoeste, e entre o norte e o oeste é noroeste, tá bom? Vamos ver isso aqui. Olha de novo ela aí. Bonita, né, gente? Muito bonita. Aqui você tem pontos cardeais norte, sul, oeste, leste. Professor, mas aqui tem um E. É porque exatamente dentro da nomenclatura da geografia, o E é o leste. Aqui você tem os pontos colaterais, ó, todos eles, que eu já falei, ok? Então, a Rosa dos Ventos é um instrumento extremamente importante por apontar e dividir os diferentes pontos de orientação cartográfica, conhecidos como pontos cardeais. Olha de novo aí, ó. Os pontos cardeais, que são esses aqui, ó, norte, sul, leste, oeste.
são os 4 rumos principais para indicar a direção. Aqui eu já coloquei leste para vocês saberem que é leste. Mas na maioria vem o Ezinho aqui. Com a posição do Sol. Então, os pontos cardeais são os 4 rumos principais para indicar a direção relacionados com a posição do Sol. Norte, leste, sul e oeste. São chamados de cardeais por serem as primeiras indicações de direção. Tá? Cardeais. Está apontando. Bom, e aqui nós temos uma representação na prática. O menino, aqui ó, como eu estou aqui, ele apontou para o leste, onde o Sol nasce, então ele está apontando, ó, tá? Está apontando. Aqui é o leste. Aqui no meu nariz, tá? É o norte. Embaixo é o sul. E aqui do outro lado é o oeste, tá? Esses são os chamados pontos cardeais. Você pode fazer isso na sua casa, essa experiência, ok? Pega, identifica onde o Sol nasce, aponta para o leste a mão direita, faz isso, e aí você tem a localização. Então você vai saber onde você está localizado. Talvez não, né? Porque é mais complexo. Mas dá para você ter uma ideia de qual espaço você está localizado. O Sol é nosso grande aliado nessa atividade. Você precisa esticar seu braço direito para a direção que o Sol nasce. Chamamos de essa posição de nascente, ó, tá? Logo após identificá-la, você terá encontrado o ponto leste, que é onde o Sol nasce. Em seguida, estique o braço esquerdo para outra direção. Aí, ó, tá aqui o leste. Eu vou esticar o braço para outra direção. Ok? E você encontrará o ponto oeste. À sua frente, você terá o ponto norte. E atrás de você, ou pode ser embaixo, né? Mas atrás você tem o ponto sul. Tá? A Rosa dos Ventos, novamente, explicando. Aqui a gente já vai entender o que são pontos colaterais. Por exemplo, pontos colaterais, nordeste. É o ponto colateral posicionado entre o norte e o leste, representado pela sigla NE, Nordeste. Se você olhar e você pensar o mapa do Brasil agora mentalmente, você vai saber por que a nossa região aqui é região chamada região Nordeste. Porque ela está exatamente nessa posição aqui no mapa. Sudeste é o ponto que está localizado entre os pontos cardeais leste e sul. Sudoeste, os pontos que estão localizados entre os pontos cardeais sul e oeste. E noroeste está localizado entre o norte e o oeste, ok? E aqui nós temos uma situação bem prática, ó. Se você pegar, aqui nós temos as 5 regiões, cada uma determinada por uma cor. A norte é a amarela, nordeste é o verde, vermelho é o centro-oeste, esse roxo aqui é o sudeste e o azul o sul. Se você pegar, trazer a Rosa dos Ventos para cá, para cima do mapa, você vai ter as direções de cada um. Então você vai entender por que aqui é Nordeste, por que aqui é Sul, por que aqui é Norte, ok? E assim você vai entender como é que a Rosa dos Ventos ela é um instrumento prático de orientação. Aqui nós temos uma espécie de mapa, é um mapa que identifica alguns pontos de referência que muitas vezes são necessários para você encontrar um endereço. Então aqui você tem a casa da Paula, você tem a escola e você tem a Rua do Beco. Eu pergunto, olha a Rosa dos Ventos, tá? Vou tirar aqui, ó. Então eu coloquei a Rosa dos Ventos em cima dela. Eu pergunto, a casa da Paula está localizado, tá? Em que ponto colateral? Sabendo que aqui é norte, aqui é sul, aqui é oeste e aqui é leste. Então, está em que ponto? Será que é noroeste? Exatamente, é noroeste. Ok? Ó. Aqui são os pontos cardeais. Vamos saber? Olha os pontos cardeais. Aí vem os pontos colaterais. Nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, ó, tá vendo? A casa da Paula está nesse meio. Então, a casa da Paula está a noroeste, tá? Está a noroeste, em determinada região. A casa do Zé está a nordeste, ó, como a Rua do Beco, ele mora lá na Rua do Beco. O supermercado está a leste. A casa da Flora está a sudeste, ó, a casa da Flora aqui.
A Rua da Ferradura, a sudoeste. A biblioteca, a oeste. Tá vendo como é fácil? Quando a gente coloca a Rosa dos Ventos no lugar correto? Tá certo? Então, se eu perguntasse assim, gente, a casa do Zé está localizada em que ponto colateral entre os pontos cardeais? Então, está lá na Nordeste. Vamos já falar sobre isso, e aí eu queria trazer a situação bem prática. Vocês já observaram que Teresina, a nossa cidade, ela é dividida por regiões. Então, nós temos a região norte, a região leste, a região centro, a sudeste, onde eu moro, e a sul, tá? São 5 regiões. Ah, professor, mas são 5 regiões do Brasil? Não. É porque isso foi uma forma melhor para se poder localizar algum ponto de Teresina. Isso foi uma das melhores formas criadas para se poder dividir as regiões, até por uma questão de política pública. Então, você tem o norte, aqui você tem o rio Parnaíba, aqui você tem o rio Puti, ó. Tá vendo como o centro é dividido? Tá certo? Então, você tem o norte, você tem a região leste, centro, sudeste. Leste, onde fica ali, por exemplo, Parque Zoobotânico, a Socopo, Pedra Mole. Norte, onde fica o Mucambinho, Buenos Aires, tá? Água Mineral, que são nomes de bairros. Sudeste, onde fica a região do Grande Disseu, que engloba todos aqueles bairros lá, Renascença, Novo Horizonte, Jardim Europa, Parque Flamboyant, Parque Ideal e etc. E o centro, que é a região aqui, tá? Localizada aqui no centro da cidade. Então, vamos lá. Se eu pegasse agora aqui, ó, e dissesse, colocasse a Rosa dos Ventos de lá para cá, ela ia dar exatamente aqui. Aí você pergunta, professor, mas não tem oeste? Tem não, porque é o Rio Parnaíba. Tá? Não tem. Não tem região oeste. Por quê? Porque o Rio Parnaíba divide Teresina de Timon e divide o estado do Maranhão do Piauí. Então já é um outro estado. Ok? Bom, aqui é uma situação também bem prática, que é um desafio. Se utilizássemos a Rosa dos Ventos para saber a localização de Luísa, onde é que está a Luísa, 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 não tem dizendo aqui, tá? A Luísa, a Rosa dos Ventos para localizar a Luísa. Em qual ponto colateral estaria a casa dela? Será que é aqui? Será que é aqui, 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 aqui? Aqui você tem a escola, aqui você tem a Rua das Árvores, a Rua Florinda, padaria, farmácia. Então vamos lá. Onde moram? É um desafio. Preste atenção. Descubra onde Luísa e Pedro moram, seguindo as orientações dadas. A casa de Luísa fica no quarteirão da padaria. Então você já localiza a padaria. Ó, tá aqui, ó. Ela mora ao lado direito, ó, lado direito, tá? Lado direito do prédio desse quarteirão. Padaria, direito. Para chegar à casa de Pedro, Luísa deve passar pela rua. Aqui você já descobriu, né? Que a casa de Luísa é exatamente essa aqui, ó. Tá? É essa casa aqui. Ok? Vamos lá, voltar aqui. Para chegar à casa de Pedro, Luísa deve passar pela rua perpendicular à sua. Perpendicular, gente, é assim, ó. Tá? É assim. Ok? Então, ela está aqui. Então, para ela chegar à casa lá do Pedro, ela deve percorrer a rua perpendicular, que no caso é essa aqui, a Rua das Árvores. Certo? Pedro não mora em uma casa. Então, você tem aqui, ó, aqui é casa. Se ele não mora em uma casa, ele vai morar onde? Num apartamento, que é exatamente aqui. Ok? Esse desafio é bem bacana para você fazer. Então, aqui o tempo de televisão é muito rápido, mas você pode fazer em casa. Assistindo a outra aula no YouTube, você pode fazer isso aqui com mais calma, ok? Bom, novamente os pontos colaterais. Os pontos colaterais têm a mesma função que os pontos cardeais, indicar a direção. Professor, qual é o objetivo dos pontos colaterais se já tem os pontos cardeais? É a mesma coisa dos pontos cardeais. Indicar a direção para alguém que quer sair de um lugar para outro ou quer chegar em algum lugar. Aqui você tem, novamente, norte, sul, oeste, leste, e entre um e outro, você tem norte, leste, ponto colateral nordeste, leste, sudeste, leste e sul, sudeste, sul e oeste, sudoeste, oeste
e norte, noroeste, ok? Bom, agora responda. Aqui você tem a escola, aqui você tem uma igreja, aqui você tem um museu e você tem um supermercado, tá? Supermercado, escola, igreja, museu, tá? Cada um está num ponto colateral qualquer distribuída na Rosa dos Ventos. Então vamos lá. Agora responda, a escola está a nordeste, a igreja está a noroeste, o supermercado está a sudeste e o museu está a sudoeste, ok? Bom, gente, vendo tudo isso, vamos para o nosso desafio, né? Que tal criar um mapa que mostre o percurso entre a sua casa e a escola? Com base na localização da sua casa, identifique os pontos cardeais, se é norte, se é sul, leste ou oeste. Faça o trajeto descrevendo ruas, avenidas, colocando seus respectivos nomes. Destaque por meio de figuras ou símbolos, referências como ponto de ônibus, ginásios, igrejas, mercearias, entre outros. Depois de realizar todas as etapas de construção, troque o trabalho com um colega pelo WhatsApp para que ele tente interpretar as informações contidas em seu mapa. Lembra daquele mapa que eu mostrei de um aluno do ensino fundamental? Então agora você vai construir o seu. Depois que você terminar de construir o seu, tira uma foto, manda para um colega. E aí compartilha com ele para saber qual é a posição dele, ok? Onde é que ele mora, aí você vai saber onde seu colega mora, porque ele vai lhe mandar um mapa. Beleza? Não foi bom? Muito bom essa aula, né, gente? Muito bom mesmo. Então, abraço a todos e a todas, espero que vocês se mantenham muito bem, ok? A gente se vê na próxima aula.